Olá a todos, salve Maria. Meu nome é Fausto, eu sou instrutor de formação mariana aqui da Federação das Congregações Marianas da Diocese de São José dos Campos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre certas questões complicadas, né, do nosso teste de nivelamento. Para quem não sabe, aqui a nossa federação, ela criou, das Congregações Marianas, aqui da nossa diocese, a gente criou aqui um projeto de formação mariana que é para levar as pessoas que não são congregadas ainda, que às vezes entram como ouvintes nas reuniões ordinárias, nos eventos da Congregação Mariana, aqui da diocese, né, das várias congregações marianas da nossa diocese, e aí elas sentem uma vontade de se tornar congregados. Então a gente tem um projeto agora para fazer, para conduzir essa formação, a partir de ouvinte, então se tornando aspirante, depois passando para candidato e finalmente para congregado. E aí, só que antes de começar esse processo, a gente tem também aí um teste de nivelamento, que é mais ou menos para saber como está o ouvinte, né, em relação ao catecismo. É claro que esse teste pode ser feito não só pelos ouvintes, mas também até por congregados, inclusive. Pode ser feito por aspirantes, candidatos, congregados. Qualquer pessoa pode fazer. Que é basicamente para ver como estão aí os conhecimentos em relação ao catecismo. Nesse teste, a gente não pretende fazer nenhum catecismo, nós não somos catequistas, nós queremos apenas apresentar, então, uma espécie de avaliação, né? E com isso a gente pode ajudar até a pessoa também a, se tiver alguma lacuna, a esclarecer essa lacuna e poder, então, entrar no projeto na formação mariana. Normalmente as pessoas não têm muitas lacunas assim importantes que precisam ser resolvidas ou que precisam voltar para um processo de catecismo, né? Então, realmente é só para a gente ter um conhecimento dentro da diocese como é que como é que é o perfil do nosso congregado mariano também. Mas é interessante para quem faça o teste para saber como é que está o seu grau de conhecimento, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre esse assunto e basta então acompanhar agora com nossa exposição aqui. A gente vai colocar algumas questões desse teste de nivelamento, que foram as questões que às vezes as pessoas estão errando mais, né? Vamos dizer assim, né? As pessoas estão respondendo, mas falta talvez um esclarecimento, e a gente vai esclarecer, inclusive, usando algumas referências que são referências da Igreja Católica, que são justamente os catecismos, né? Vamos então começar aqui a apresentação dessas questões complicadas, né? Tá entre aspas, né? Complicadas, porque na verdade a resposta está lá no catecismo, né? Basta encontrar a referência e ali fica bem claro para a gente. Então, mas como a gente às vezes não tem o costume de lembrar desses tópicos, a gente aprende o catecismo às vezes quando é criança e passa muito tempo a gente não relembra isso, né? Então pode acontecer das pessoas ficarem ali achando a questão um pouco complicada, mas a gente vai mostrar que na verdade não são questões complicadas, né? Bom, para começar, as nossas referências. Nós trabalhamos com 3 referências para fazer esse teste. São textos de catecismo, né, sendo a primeira referência é o compêndio do catecismo, que é um resumo, né, do catecismo, é um livrinho menor. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é esse livrinho. Esse aqui é um livrinho editado pela CNBB, o compêndio do catecismo, né, então é um resumo do catecismo, né. Às vezes a pessoa não tem a condição de comprar o catecismo, que é um livro maior, aquele livro amarelo, né? Então tem esse que é mais barato e tem o essencial para a gente aprender, né? O catecismo, né? Bom, depois a gente tem uma outra referência que é o próprio catecismo da Igreja Católica, né? Estamos falando aqui inclusive das edições mais modernas, tá? De 2022. São as edições mais atualizadas que a gente está usando para esse teste de nivelamento. O catecismo da Igreja Católica, aí a gente já tem esse livro aqui, esse livro amarelo, que todos devem conhecer, né? Já vieram de várias edições também da CNBB, então, e tem vários modelos também com capa dura, que é um pouco mais caro, e assim por diante, né? Então esse é um livro completo, mais volumoso, né? E tem bastante mais informação. E aí, às vezes, a gente precisa de alguma informação que está no compêndio, a gente vem aqui no Catecismo da Igreja Católica. Sempre lembrando que esses textos estão disponíveis também na internet, né? Lá, inclusive no site do Vaticano, tem os catecismos lá também. Então podem ser consultados lá também. Bom, e finalmente, a gente tem esse terceira referência, que é
essa explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, em 1912. Né? Mas é um livro mais antigo. Não, mas o catecismo não muda. Né? O que acontece é que o catecismo, as edições de 2022, por exemplo, ele tem assuntos que tratam de coisas mais modernas, né? De coisas mais atualizadas. Mas a doutrina em si ela não muda. Então pode ser usado também esse catecismo da doutrina cristã. Né? Lembrando sempre que a igreja, o ensinamento da igreja é perene, né? É baseado numa tradição e o magistério segue essa tradição. Então não há como você mudar de posicionamento em relação a algum assunto específico, né? De uma hora para outra. Você pode ver ter uma nova perspectiva daquele assunto, mas sempre sob o mesmo prisma. Então, é um assunto novo, na modernidade, por exemplo, né? Por exemplo, essa questão de gênero, essas coisas, né? Que a igreja pode estar tratando hoje em dia também. E aí tem uma abordagem desse assunto, mas sempre baseado na doutrina cristã. Aqui é a aparência, então, desse catecismo, né, da doutrina cristã. É da editora Realeza, né, coleção Tesouros do Catecismo. Padre José Perardi, né, sacerdote jesuíta. Explicação do Catecismo da doutrina cristã de São Pio X. Né? Então é um livro bem volumoso também e tem bastantes explicações, exemplos, né, é bem didático também. Para quem está interessado em adquirir também outro tipo de catecismo, está aí também para vocês acompanharem. Né? Visto aí as referências, vamos começar a falar sobre as questões complicadas, então. A primeira é essa daqui. Só podemos saber que Deus existe pela fé, mas não pela razão. É verdadeiro ou falso? Segundo o Catecismo de São Pio X e os outros catecismos também, isso é falso. A fé nos ensina que Deus existe e a razão também confirma. Entre outras provas, a gente pode falar a existência deste mundo e a ordem admirável que nele resplandece. Outras razões que o Catecismo São Pio X apresenta são: a voz da consciência nos prova que Deus existe. Então, não importa se a pessoa é boa ou má, a consciência vai estar sempre lá para falar se aquilo que ela está fazendo é bom ou mal. Isso é Deus nos inspirando, né? Um outro ponto também colocado pelo Catecismo São Pio X é o consenso de todos os povos confirma a existência de Deus. Então, durante a história da humanidade, todos os povos tiveram uma relação, um relacionamento com o espiritual, né? Então, muitos adoraram ídolos, né? Deuses que não eram Deus cristão. Então, isso também demonstra pela razão que existe algo que não é só esse mundo, né? Algo espiritual. Que no caso é Deus, o Ser Supremo. Próxima questão é: outra igreja, fora da Igreja Católica, não pode ser a verdadeira Igreja de Cristo, mas contudo pode ser uma parte dela. É verdadeiro ou falso? Novamente, o Catecismo de São Pio X vai dizer: é falso. Nenhuma igreja fora da Católica Romana pode ser Igreja de Jesus Cristo, ou parte dela. Porque não pode ter juntamente com aquela as qualidades distintivas singulares, una, santa, católica e apostólica. Isso está no catecismo, então fica bem claro, então, mesmo, né, outras igrejas não são nem sequer parte da Igreja Católica. Então, ou é a Igreja Católica ou não é a Igreja Católica. Próxima questão: quem se encontra fora da Igreja Católica sem culpa própria, mas vivendo bem, pode se salvar. E essa? E agora? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Segundo o Catecismo São Pio X, quem se encontra fora da Igreja Católica sem culpa própria, mas vivendo bem, pode se salvar. Eu vou ler o parágrafo aqui. Parágrafo 132. Quem está fora da Igreja por culpa própria e morre sem dor perfeita, não se salva. Mas quem se encontrar fora dela, sem culpa própria e viver bem, pode se salvar com amor de caridade, que une a Deus e em espírito também a Igreja, isto é, a alma dela. Mais uma questão. A confissão não é a única forma dos pecados serem perdoados. Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui. É verdadeiro. Além da confissão,
existe também o sacramento do batismo, que também perdoa os pecados. Mais uma. O pecado original não afetou a todos os homens. Verdadeiro ou falso? O que você acha? É verdadeiro. Maria Santíssima foi preservada do pecado original por ter sido escolhida para Mãe de Deus. Peca mortalmente quem se associa a uma loja maçônica, mesmo desconhecendo que a Igreja condena tais associações. É uma coisa grave você se associar à loja maçônica. Mas se você não sabe que a Igreja condena a loja maçônica, e se você passa a fazer parte, você pecou mortalmente? Você como católico? Vamos ver? Não. Se você desconhece, né, você não pecou. Segundo o catecismo, para um pecado ser considerado mortal, deve satisfazer 3 condições: ser matéria grave, ter sido realizado com plena advertência e com consentimento deliberado. No caso, a pessoa desconhece que a igreja condena associações. Então, essa condição de ter sido realizado o pecado com plena advertência não aconteceu. A pessoa não foi advertida que é proibido um católico entrar numa associação dessa. Então, não pecou mortalmente. Mas no momento que ela fica sabendo, aí sim, ela tem que fazer alguma coisa a respeito. Ela não pode continuar na maçonaria. Prossigamos. Peço que você responda. Qual é ou quais são a fonte da revelação divina? É a Sagrada Escritura? É a tradição? Ou são ambas? A Sagrada Escritura é a Bíblia, né? Só a Bíblia é a fonte da revelação divina ou não? Vamos ver aqui? Segundo o Catecismo, ambas são a fonte da revelação divina, tanto a Sagrada Escritura como a tradição. Mais uma agora. Como a fé supera a razão, podem eventualmente existir contradições entre a fé e a ciência. Isso aí é verdadeiro ou falso? O que você acha? A fé supera a razão. Então, pode acontecer contradição entre a fé e a ciência? Vamos ver? Não, segundo o compêndio do catecismo, né? Nunca poderá existir contradição, pois ambas têm origem em Deus. É o mesmo Deus que dá ao homem tanto a luz da razão quanto a luz da fé. Seguindo aqui, mais uma afirmação. Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. E agora? Parece estranho, né? Jesus tem 2 vontades? Será que é verdade? Será que não é? Vamos ver. Verdadeiro. A vontade humana de Cristo está subordinada à vontade divina. Então não há contradição entre as duas. Mas Jesus tem 2 vontades. Conforme diz o compêndio. Outra afirmação. É possível ser salvo também com o batismo de sangue e o batismo de desejo. A gente sabe que existe também o batismo da água, que é o batismo que o cristão é normalmente batizado, né? Mas e esse batismo de sangue e batismo de desejo? Também valem? É verdadeiro ou falso? Segundo os catecismos, sim. Tanto o compêndio e logo também o catecismo principal, porque o compêndio é só um resumo do catecismo principal, como também o catecismo de São Pio X afirmam que é possível ser salvo tanto com o batismo de água, mas também com o batismo de sangue e o batismo de desejo. Aqui temos uma afirmação que é mais tem uma pegadinha nessa afirmação, né? E aí algumas pessoas acho que não prestaram atenção. A respeito do sacramento da penitência ou confissão, devem ser confessados pecados graves e veniais. Isso aí é verdadeiro ou falso? O que você acha, que você que está assistindo esse vídeo agora? Verdadeiro, falso? É falso. Mas por que é falso? Porque note a palavra devem. A respeito do sacramento da confissão, devem ser confessados pecados graves, apenas. Você quer confessar pecado venial? Pode confessar, mas aí os pecados veniais podem ser confessados, não devem ser confessados, né?
Na confissão, você traz os pecados mortais. Primeiro lugar. Se você quiser confessar os veniais, você pode confessar os pecados veniais. Então essa que é a explicação aí de por que é falsa essa afirmação. Sobre os pecados veniais, eu vou até ler aqui o item 306 do compêndio. Por que os pecados veniais podem ser também objeto de confissão sacramental? A confissão dos pecados veniais é muito recomendada pela Igreja, embora não estritamente necessária, porque nos ajuda a formar uma consciência reta e a lutar contra as más inclinações, para nos deixarmos curar por Cristo e progredirmos na vida do Espírito. Outra afirmação aqui. A respeito do sacramento da unção dos enfermos, pode não só ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte, por doença ou velhice, como também a qualquer outro fiel que solicitar. Verdadeiro ou falso? É falso. A respeito, eu vou ler agora retirando a parte que não é correta, né? A respeito do sacramento da unção dos enfermos, pode ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte por doença ou velhice. É um sacramento específico para essas pessoas. Então, outras pessoas que solicitarem que não sejam doentes, ou em perigo de morte, ou idosas, né? Essas não é apropriado para essas pessoas. Então, é falsa a afirmação. Agora, a nossa penúltima questão, ou afirmação. A escolha do mal pode ser, às vezes, um abuso da liberdade. Isso é verdadeiro, é falso. Às vezes a escolha do mal pode ser um abuso, às vezes não. Vamos ver? Falso. A escolha do mal é um abuso da liberdade sempre. E agora a última afirmação, que eu diria que é talvez essa mais complicada mesmo, né? Um pouco polêmica também. Pena de morte é aceitável quando não forem suficientes os meios cruentos. É verdadeiro ou é falso? Se os meios incruentos não forem suficientes, é aceitável a pena de morte, segundo a Igreja Católica? Vamos ver aqui então. É verdadeiro. Vamos começar aqui pelo compêndio, né? O que o compêndio diz? Quando forem suficientes os meios incruentos, a autoridade deve limitar-se ao seu uso. Poxa, mas aqui não fala da pena de morte, fala só que quando forem suficientes os meios incruentos, a autoridade deve limitar-se ao seu uso, mas não fala da pena de morte quando não forem suficientes. A pergunta que fica é: e quando não forem suficientes os meios incruentos? Mas isso o compêndio não fala. Vamos tentar então, num outro catecismo, que é o mais completo, o compêndio é um resumo, né? Vamos no catecismo mais completo. Ele diz: hoje foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes. Por isso a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível. Mas vamos notar aqui, né? Ele fala numa situação atual, fala de hoje. E está dizendo que a pena de morte é inadmissível hoje. Mas e se não fosse essa situação hoje, fosse diferente? Bom, ainda não dá para se convencer, né? Mas quando que a Igreja Católica, então, mostrou isso, né? Que era aceitável e hoje não é mais aceitável? Como é que é isso? Vamos tentar, então, mais um outro recurso. A gente tem, na internet, existe uma inteligência artificial que chama Magisterium. E ela tem toda a documentação da Igreja Católica dentro dela e você responde e ela consulta essa documentação e ali é mostrada, então, a posição da Igreja Católica, né, com base nessas referências. Então, o que eu perguntei isso para essa inteligência artificial, o link está aí, inclusive, se você quiser entrar lá para você experimentar suas perguntas também, e respondeu o seguinte: embora a Igreja tenha permitido historicamente a pena de morte em certos casos extremos, como último recurso para proteger a sociedade, a posição atual é que a pena de morte é uma violação da dignidade humana que já não é necessária na sociedade moderna. Bom, então, o que fala aqui? Falam duas coisas aqui. A primeira coisa é que a Igreja já permitiu historicamente a pena de morte. E a segunda coisa é que hoje, né, a posição atual é que não é mais necessária a pena de morte. Bom, aí você pode pensar,
Tá, mas historicamente, então, mas foi lá para trás, há muito tempo atrás, na Idade Média, que a igreja permitiu a pena de morte, mas faz muito tempo que ela não permite mais. Bom, aí eu vou mostrar então a última referência, que é o mesmo catecismo da Igreja Católica, completo, só que não é a edição 2022. É a edição de 1998, há alguns anos atrás, né? Mais de 20 anos, vamos dizer assim. Mas, vamos dizer assim, é uma edição recente. É a última edição antes da 2022. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra um agressor injusto. Bom, como a Igreja sempre ensina do jeito certo, ela nunca erra quando ensina, então essa afirmação tem que estar compatível com a afirmação do catecismo mais moderno. E realmente está. Se você verificar bem, o ensino tradicional da igreja não exclui a pena de morte. Só que quando os recursos incruentos não forem suficientes. E o que o catecismo diz hoje? Que os recursos incruentos incruentos quer dizer os recursos que não requerem violência, né? Que não requerem derramamento de sangue, né? A igreja diz hoje que esses recursos incruentos são suficientes. Logo, não é necessária a pena de morte. Então, é uma consequência lógica. E se mais para frente, né, daqui a alguns anos, esses recursos incruentos voltarem a não ser suficientes? Continua o ensino da igreja. Passa a ser aceitável novamente a pena de morte. Então, a gente tem sempre que observar isso quando a gente lê os documentos da igreja, que tem que haver uma coesão daquilo que é falado hoje e com o que foi falado antes, que é representado pela tradição. Não pode haver uma contradição entre esses textos, essas orientações. Não pode acontecer isso. Então, é nessa luz que a gente lê as informações que vêm dos catecismos, inclusive, que pode parecer que há uma contradição, mas não há. Então, há uma continuidade, né? Sem nenhuma dificuldade é possível perceber isso. Bom, gente, então é esse o vídeo que a gente queria apresentar, com essas questões aí mais difíceis de responder, vamos dizer assim, né? Explicadas. Se vocês quiserem os parágrafos, né, do catecismo, onde estão esses pontos, basta entrar em contato com a gente. E para isso, inclusive, a gente vai apresentar para vocês a mídia da federação, né, os canais de comunicação da federação. Esse aqui é o blog da Federação das Congregações Marianas, daqui de São José dos Campos, da Diocese, né? Eu vou clicar aqui nesse linkzinho, aqui de cima, que é o Fale Conosco, né? Fale Conosco para vocês verem as mídias, inclusive o link desse site aqui também. Tá? Aqui embaixo vocês podem dar uma olhadinha, eu vou botar na descrição desse vídeo também. Aqui, ó, blog, esse blog aqui é o link cmsjcampus.blogspot.com. A federação também tem Facebook, tem YouTube. O YouTube é nesse vídeo que vocês estão assistindo agora, nesse canal do YouTube da federação. Tem Instagram e tem e-mail também. Então, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, temos e-mail também. Tá certo? Bom, agora em relação à própria formação, vamos voltar aqui na página principal. Né? Temos aqui então, para você fazer esse teste de nivelamento, você vem aqui ó, no menuzinho Formação, clica em Projeto, e aí você desce a página e está aqui, ó, Documentos e Materiais de Projeto. Então, primeiro, antes de iniciar a formação, precisa realizar o teste de nivelamento. Você clica nesse link do teste de nivelamento e vai aparecer um formulário do Google, né, para você preencher. Tá? Tem uma parte inicial que é de dados do avaliado, para você preencher os seus dados. Né? E depois começa então o próprio questionário de avaliação e depois as sessões finais. Então, é basicamente isso aí. Não tem nada de muito difícil aqui para você acessar. E aqui no site também do blog, também tem outros... Depois que você fizer o teste de nivelamento, aí tem outra orientação para você fazer aqui, então, o módulo 1, parte 1, para quem vai se tornar aspirante. E depois o módulo 1, parte 2, que ainda vai ser elaborado para quem vai passar de aspirante para candidato. Né? Então, é isso que temos hoje no nosso blog. E isso aí, gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí também. Tá bom? Com isso, nós concluímos aqui o vídeo sobre essas questões aí do teste de nivelamento.
Esperamos que vocês tenham gostado e que, se tiver alguma dúvida, então, entrar em contato com a gente aí. Mas não deixe de ir atrás do seu catecismo. Então, um abraço a todos aí. Vamos deixando, então, com vocês aí uma música aí, em honra a Nossa Senhora, um fundo musical aqui. E aí, um abraço a todos. E um grande salve Maria.